Capítulo 2. Karl Mannheim. Karl Mannheim, sociólogo e filósofo húngaro-alemão, nascido em 1893, é reconhecido como um dos fundadores da sociologia do conhecimento, campo em que desenvolveu teorias marcantes sobre a relação entre o saber e o contexto social. Formado na Universidade de Heidelberg, Mannheim foi profundamente influenciado por George Lucas, Max Weber e Ernest Troeltsch. Suas ideias se consolidaram na Alemanha, onde inicialmente lecionou, mas a ascensão do nazismo em 1933, que perseguiu Mannheim por suas origens judaicas, o forçou a emigrar para a Inglaterra. Lá ele continuou sua carreira acadêmica na London School of Economics e mais tarde no Instituto de Educação da Universidade de Londres, onde deu prosseguimento às suas reflexões sobre o conhecimento, gerações e mudança social até sua morte em 1947. Entre suas principais obras, Ideologia e Utopia ocupam um lugar central ao lançar as bases da sociologia do conhecimento, analisando como ideologias e utopias moldam percepções sociais e configuram os conflitos políticos. Para Mannheim, as ideias que surgem em uma sociedade não são neutras nem objetivas, mas diretamente influenciadas pelas condições históricas e sociais. Essa premissa também permeia um importante campo, ou melhor, artigo acadêmico, denominado O Problema das Gerações, em que ele explora a relação entre desenvolvimento histórico e gerações sociais, formulando uma teoria sobre como diferentes experiências vividas coletivamente marcam a trajetória de grupos específicos. No contexto das crises do século XX, O Homem e a Sociedade numa Era de Reconstrução, obra de 1940, examina as mudanças culturais e sociais da Europa pós-guerras, enquanto a obra Liberdade, Poder e Planejamento Democrático, publicada póstumamente, debate o papel do planejamento nas democracias modernas e as condições para a liberdade individual. A sociologia do conhecimento, conforme formulada por Mannheim, se baseia na ideia de que o saber nunca é puramente objetivo. Ele afirma que o pensamento humano é moldado pela posição social dos indivíduos, de modo que todo conhecimento é, em certo sentido, situado. Essa visão gera uma dicotomia entre ideologia e utopia. Para ele, a ideologia é aquela forma de pensamento que justifica a ordem social existente e estabiliza o poder. A utopia, por outro lado, é o impulso criativo que contesta e propõe alternativas a essa ordem. Assim, enquanto a ideologia cristaliza o status quo, a utopia representa o anseio por transformações profundas, surgindo principalmente de grupos que se encontram em tensão com as normas dominantes. Esse pensamento sobre a natureza do conhecimento se relaciona diretamente com a teoria das gerações, em que Mannheim propõe que os indivíduos de uma mesma geração compartilhem experiências históricas que moldam suas visões e respostas aos eventos sociais. A geração para ele é mais do que uma simples faixa etária. É um grupo social que vivencia eventos históricos de forma comum, como uma guerra ou uma crise econômica, o que gera uma perspectiva coletiva única sobre o mundo. Contudo, Mannheim entende que dentro de uma mesma geração pode haver unidades geracionais, que, embora vivam as mesmas condições históricas, respondem de maneiras distintas ou até conflitantes. Por exemplo, os jovens que experimentaram a Primeira Guerra Mundial podem tanto formar movimentos conservadores quanto se engajar em movimentos revolucionários, dependendo de como interpretam suas experiências. Esse conceito de localização geracional permitiu a Mannheim ver as gerações como forças dinâmicas
que, embora ligadas a um contexto comum, divergem em seus interesses e objetivos. A teoria das mentalidades utópicas complementa essa perspectiva ao tratar das visões de um mundo que desafiam a ordem estabelecida e buscam a transformação social. Como dito, Mannheim distingue ideologia, sistema de pensamento que reforça o status quo, de utopia, que encapsula a aspiração por grupos específicos por mudanças que superem as condições existentes. As utopias, segundo ele, são fruto de grupos que, ao se sentir deslocados ou insatisfeitos com o sistema social vigente, buscam uma ruptura ou uma sociedade alternativa. Ele identifica tipos variados de utopias, religiosas, humanistas, revolucionárias, cada uma expressando os desejos de transformação de diferentes setores sociais. Em sua visão, a utopia é uma força motriz do progresso social, pois é nas visões utópicas que reside o potencial para romper com a rigidez das ideologias dominantes e propor novas possibilidades para o futuro. No entanto, as utopias também possuem suas limitações, por exemplo, ao se transformar em dogmas e podem levar a projetos totalitários. Além disso, a realização de uma utopia é um processo complexo e desafiador que exige a superação de inúmeros obstáculos. Mannheim, assim, constrói uma compreensão do conhecimento como um campo de conflito e de renovação constante, onde gerações sucessivas se tornam agentes de transformação ao absorver e reinterpretar os valores e as ideias em um cenário social e histórico específico.